Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu estava gravando o vídeo, daí caiu, né? A live caiu e quando eu voltei, o vídeo ficou sem áudio, mas eu estou aqui para trazer, mesmo que gravado para vocês, essa palavra, essa mensagem de Deus, tá? Os 7 passos para vencer o tempo da espera. Por isso eu quero que você abra comigo lá Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Amém? Provérbios 13, 12. Queridos, as coisas de Deus, elas são... Às vezes Deus prova o ministrador. Às vezes Deus prova o ministrador, tá? A nossa perseverança, né? E, gente, a mensagem ficou tão linda, ficou tão... Nossa, Deus falou tanto e estava sem áudio, tá? Mas tudo bem, a gente vai... Eu quero que essa palavra, essa mensagem alcance o seu coração hoje, tá bom? Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Em algumas versões, faz o coração ficar doente, adoece o coração. Então aqui o Senhor está falando que a esperança adiada, estendida, prolongada, tá? Arrastada, ela deixa o nosso coração doente. Tá? Então nós precisamos lidar com isso, com o tempo de espera, né? Compreender, né, que esse tempo é necessário, porque como eu disse, né, vou repetir, enquanto nós estamos interessados em chegar lá na frente no propósito, o Senhor, Ele está interessado no processo. É no tempo do processo que nós seremos preparados para receber a promessa. Queridos, a promessa já está pronta. A promessa já está pronta. Quem não está pronto somos nós, tá bom? Então, nesse processo, Deus vai nos preparar. Deus vai nos capacitar. Deus, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele esteve conosco ontem. Ele está conosco hoje. Ele estará conosco amanhã. Então, existem alguns desafios nesse tempo. Eu quero dar aqui 7 sinais, 7 dicas, 7 formas, 7 instruções de como vencer o tempo da espera em 7 passos, amém? Primeiro passo, vencendo a ansiedade. Deus te convida a atravessar esse período com equilíbrio e fé. Transforme a ansiedade em oração. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Willa, como que eu faço isso? Queridos, lançar a ansiedade é entregar algo, é transferir algo que nós carregamos a Jesus, tá? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, vamos abrir comigo lá. Quero falar um pouquinho sobre isso. Willa, como que eu entrego a minha ansiedade? Como que eu entrego? Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Querido, sabe o que eu acho engraçado nessa passagem? Jesus havia acabado de repreender as cidades pelo qual ele havia passado e realizado milagres, e aquelas pessoas, elas permaneceram sem arrependimento. E logo em seguida, Jesus, ele revela que o Pai havia
se revelado, né? Que o Pai havia demonstrado, né? Trazido entendimento do reino de Deus para os humildes, para os simples, para os pequenos e não para os sábios. E agora Jesus ele está ali no capítulo 11, versículo 28, chamando pessoas. Ele fala: vinde a mim, vinde a mim. Quem ele está chamando, queridos? É um público específico, tá? Esses chamados são para os esmagados pela religião. Então, ali Jesus ele está dizendo: olha, vem a mim, vinde a mim. Quando ele fala vinde, queridos, ele está chamando a gente para um relacionamento com ele. Vinde a mim, né? Quando ele fala cansados, ele está falando sobre pessoas que estão fadigados, exaustos. E essa palavra, ela significa uma exaustão nos 3 níveis: espiritual, mental e físico. Tá? Então ele está nos chamando, ele está nos convidando: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, pesados, né? E eu vos aliviarei. Esse alívio é um descanso para a nossa alma. Então, hoje o Senhor está te convidando. O primeiro passo para você vencer esse tempo da espera, né, do cumprimento da promessa na sua vida é: entregue para Ele aquilo que está te cansando. E quando nós entregamos, é um ato, né? É um ato, é uma ação de entregar. Então, automaticamente, o resultado da entrega é o quê? É o descanso. Se eu tenho algo comigo, se eu estou cuidando de uma criança, tá? E eu tô ali, aquela criança não para quieta, eu tenho que ficar olhando o tempo todo cuidando. A partir do momento que eu pego a criança e entrego ela para o pai dela, eu vou me preocupar com aquela criança? Gente, nós precisamos entender o que é essa entrega, tá? Para que nós possamos aprender a descansar em Deus. O segundo passo para vencer o tempo da espera é: aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Entenda, o silêncio de Deus não é abandono. Deus, ele trabalha em silêncio. Queridos, quantas vezes eu entrei no meu quarto de oração com o coração destruído. Não, eu não fui na igreja, eu não fui no monte, eu não fui... Tudo isso é muito válido, é muito lindo. Mas quantas vezes eu estava assim com o meu coração quebrado, destruído, destroçado, com situações que fugiam do meu controle. E eu entrava no meu quarto de oração, eu ajoelhava ali, eu deitava ali eu chorava e eu clamava pelo nome de Jesus, tá bom? E sabe, queridos, muitas vezes você não vai ouvir nada. Você não vai ouvir uma resposta, ou você não vai ver um anjo na tua frente, ou você não vai ter uma experiência sobrenatural. Na maioria das vezes, aquele ambiente que você está será criado através da sua fé. Seus olhos não vão ver, mas você precisa crer que Jesus está ali, tá bom? O segredo é continuar orando, é continuar falando, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está sentindo, tá bom? Porque Salmo 62:8 diz: derramarei sobre ele o meu coração. Então hoje o Senhor, ele te convida a permanecer falando com ele nesse relacionamento. Mesmo quando você não escutar resposta, mesmo quando você não tiver, sabe, uma direção específica, continue falando, continue buscando, tá bom? Continue fiel à última instrução. Muitas vezes a gente tá lá: ai, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, por favor, fala comigo. E aí Deus está em silêncio. Mas aí você precisa se recordar da última instrução que Ele te deu. O que foi que Ele falou? Qual foi a última palavra que Ele liberou sobre a tua vida? Você tem anotado? Você se lembra da parábola do semeador? A Bíblia diz que o semeador saiu para semear e que ele lançou a semente em vários terrenos diferentes. Mas ali eu quero focar agora no intuito de você entender
como o inimigo trabalha. Ele trabalha roubando as sementes. Palavras são sementes. Promessas são sementes. Então nós precisamos guardar as sementes que o Senhor nos dá. Nós precisamos cultivar essa semente. Hoje eu te convido a ter um caderno de oração, um caderno que você possa estar anotando tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus fala com você, para que todas as vezes que você estiver desanimado, cansado, angustiado, triste, um coração endurecido, você possa abrir aquele caderno de oração e se lembrar de tudo que Deus disse. Não é o que você está vendo. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje, você não veja esperança, você não veja nada acontecendo. Não é sobre o que você vê, mas é sobre o que Deus disse. Tá? Querido, se estiver fazendo barulhinho aqui, a minha líder de capelania que está mandando mensagem para mim, abençoada, daqui a pouquinho eu vou responder ela, tá? Então, o terceiro passo para nós é vencermos o tempo da entrega, tá? O terceiro passo é não agir precipitadamente. Vocês se lembram de Sara? Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus, que Abraão seria pai de nações e Sara era estéril. Então, ela pensou com ela, como que isso vai acontecer, né? Eu sou estéril e Abraão tem uma promessa, ele precisa ter filhos, né? E Sara quis ajudar a Deus. Então, todas as vezes que nós somos precipitados, nós estamos criando atalhos para as promessas, mas esses atalhos não são planos de Deus para nós e eles nos trazem dores desnecessárias. Queridos, o erro não cancela o processo, mas ele aumenta o processo. Sabe, então, não tome atitudes, decisões precipitadas. Muitas vezes temos que ser como Gideão. Lembra de Gideão? Deus enviou um anjo lá para falar com ele e Gideão falou, será que foi Deus mesmo que me falou isso, né? E aí então Gideão, ele faz uma prova de Deus. Todas as vezes que nós vamos tomar decisões na nossa vida que vão alterar o percurso da nossa história, decisões importantes, precisamos sim ser como Gideão, buscar em Deus, sabe? Confirmações daquilo que Ele tem falado e direcionado, tá bom? Então a precipitação, ela é a ansiedade disfarçada de iniciativa. Olha só, queridos, a ansiedade, ela se disfarça. Engraçado, né? O quarto passo para vencer o tempo da espera: não perca a esperança. A esperança precisa ser alimentada, cultivada, protegida, renovada todos os dias. Alimente a esperança com a palavra, tá? Anote tudo que Deus diz para você, tudo que você ouviu no seu devocional, quando você abre a palavra de Deus, o que o Senhor falou comigo hoje, anote, deixe tudo bem guardadinho no seu coração, porque quando Deus realizar, você vai voltar ali e você vai se lembrar de tudo aquilo que Deus fez e cumpriu na sua vida, tá bom? E essa é uma forma de você manter a chama da sua esperança acesa. E hoje você que está aí sem esperança, o Senhor, Ele está acendendo uma luz dentro de você. Ele pede para eu te dizer, tempo de voltar a sonhar. Não é porque seus sonhos foram frustrados, não é porque seus sonhos foram roubados, não é porque seus planos não se tornaram realidade que você precisa deixar de sonhar. Sonhe, mas alinhe o seu sonho com os meus planos. Amém? O quinto passo para vencer o tempo da espera é não se compare. A comparação nasce quando tiramos os olhos de Deus e colocamos
no outro. O que chega rápido para uns pode demorar para outros, e a comparação gera inveja, frustração e amargura. Muitas vezes, queridos, nós vemos as coisas acontecendo na vida dos outros e não vemos nada acontecendo na nossa vida, mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé, tá? A comparação é algo muito complicado. E isso me faz lembrar de Pedro e Jesus, de Pedro e João com Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar e ele estava dando algumas instruções para Pedro sobre o futuro de Pedro e até como Pedro iria morrer. E aí Pedro, ele tira o olho dele e ele pergunta para o mestre: e este? Tá, Jesus, eu vou morrer, eu vou isso, aquilo, mas e ele? Não vai acontecer nada com ele, não? Ai, 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 ai. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, que te importa? Pedro, é tempo de focar em você. O que você tem a ver com ele? Sabe, queridos, é tempo de nós focarmos mais em nós, naquilo que o Senhor quer, espera de nós, de mim e de você, tá bom? Enquanto seguimos Jesus, devemos olhar para Ele, não devemos desviar o nosso olhar para o outro, para situações, tá? Devemos olhar para Ele, tá bom? O sexto passo para vencer o tempo da espera: caminhe pelo que Deus disse e não pelo que Deus sente. Obediência. Obediência, queridos. A promessa vem depois da obediência. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Não precisamos ver para obedecer, estamos ancorados na palavra. Lembra que eu disse para vocês o que Deus disse, o que Deus falou. Tá? Gente, a Mel, ela tá cavucando ali a parede lá de trás, querendo entrar no quarto. A minha cachorrinha. Ai, Senhor, tem misericórdia. Então, Pedro, ele quis entender o caminho de João, tá? E Jesus, ele chamou de volta para o seu próprio caminho. E hoje o Senhor, ele está dizendo: é tempo de você tirar a visão do outro e colocar em você. Não fique se comparando, sabe? É porque fulana tem isso, é porque fulana faz isso, é porque fulana... Não, gente, para com isso. É tempo de nós olharmos para nós mesmos, tá bom? O sétimo e último passo, tá? Para vencer o tempo da espera é confiar no caráter de Deus. Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Caminhe com Deus e não apenas com a promessa. Queridos, o que te motiva a ter um relacionamento com Deus? O que te motiva a olhar para a cruz? O que te motiva a ser caridoso? O que te motiva a ajudar os outros? É tempo de reflexão. Nós não podemos caminhar num relacionamento com Deus esperando apenas pelas recompensas. Nós devemos conhecer aquele que nós estamos seguindo, aquele que está à nossa frente. Hoje eu quero te convidar a decidir quem Deus é para você, tá? Quando tudo ao seu lado e ao seu redor dizer ao contrário, o que vai prevalecer dentro de você? O que Deus disse? Queridos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque eu sei que o tempo de espera dói. Acredite. Mas hoje eu dei aqui algumas instruções muito simples, muito práticas de como você
deve permanecer firme no tempo da espera, se preparando, buscando a presença dele, buscando a presença de Jesus, pedindo a ele: Senhor, me transforma, me prepara, me dá um coração semelhante ao teu, me dá um coração mais humilde, me dá um coração mais de empatia. Eu quero ter empatia. Queridos, quem não viu, tem um vídeo que eu postei no Instagram ontem. Um homem, ele estava num deserto, lá em Minas Gerais. Um deserto não, um lugar bem deserto, parece um deserto, é só terra, não tem uma árvore, não tem nada, é só aquele sol escaldante. E ele tá naquela estradinha de terra, dirigindo, e aí de repente ele vê um tatuzinho ao redor. E ele fala assim no vídeo: eu vou parar para não atropelar, eu preciso cuidar desse tatuzinho. Aquele tatu, ele estava ali sozinho, naquele lugar, naquela estrada de terra, sabe? E na hora que ele para o carro, ele diz: eu vou dar água para ele. Então ele desce do carro com uma jarra de 5 litros de água e ele começa a dar água pro tatu, e aquele tatu, ele começa a beber aquela água com tanta sede, com tanta sede, com tanta sede. E ele começa a jogar água na cabecinha daquele tatuzinho, assim, ele se refrescando, tomando um banho. E o Senhor, ele falou comigo tanto a respeito desse vídeo, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas grandes para Deus. Muitas vezes nós queremos, sabe, luz, brilho, altar, as melhores roupas, as melhores posições, os melhores lugares. E Jesus, ele só quer que nós possamos carregar em nós a fonte da água viva e pura para saciar a sede daqueles que estão ao nosso redor. Sabe, queridos, é tempo de nós olharmos mais ao nosso redor. Chorebacaçodequimas. Eu sinto a presença de Deus. Às vezes nós estamos com tantas pessoas ao nosso lado sedentas, precisando de nós. E nós estamos, sabe, tão ocupados com coisas maravilhosas demais aos nossos olhos, mas que não são tão maravilhosas assim aos olhos de Deus. E aquele vídeo, ele me impactou, gente. Eu fiquei impactada. E o homem que gravou dizia assim: hoje eu ganhei o meu dia. Vencer o tempo da espera não significa que nós vamos chegar lá e vamos nos parar. Nós vamos chegar lá preparados para receber. Mas no caminho, na trajetória, nós continuamos fazendo, nós continuamos sendo essa fonte de água no meio de um deserto escaldante para saciar a sede daqueles que precisam. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a espera dói. Eu quero entregar agora na Tua presença toda essa dor e frustração que o meu irmão ou a minha irmã está sentindo, Pai. Ensina-nos a esperar, sem endurecer o nosso coração. Que os nossos olhos estejam postos em Ti. Ensina-nos a obedecer a Ti sem barganhar, a confiar em Ti sem ver. Guarda o nosso coração da ansiedade. Pai querido, guarda-nos da comparação.
Que nós possamos, Senhor, entender que somos únicos, feitos à sua imagem e semelhança, e que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é o suficiente para nos sentirmos completos em Ti. Transforma cada um de nós, Senhor, de dentro para fora. Eu confio em Ti. Declare isso, querido. Senhor, eu confio em Ti e no Seu amor por mim. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos no Seu amor e hoje colocamos aos Seus pés todas as nossas ansiedades e declaramos que esperamos em Ti, porque confiamos em Ti e em Ti nós permanecemos. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, sua vida, seus planos. Creia, querido. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo que Deus, Ele não está trabalhando. Porque Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Ele está construindo você. Ele está te construindo, amém? Fique com Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser.